Cumprimento a igreja com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Peço aos irmãos que se acomodem. Nós vamos estar dando início ao culto de adoração ao nosso Deus nesta manhã. E nós vamos iniciar lendo Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Assentados, mas em reverência, vamos fazer a leitura em uma só voz. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Leiamos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Agora, neste momento, estaremos tendo alguns instantes de oração silenciosa, de confissão de pecados, e logo após esse momento eu peço o diácono, o presbítero Tiago, que vem à frente e quebre o silêncio com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que Tu nos dás de estarmos aqui na Tua casa mais uma vez para prestar-lhe este culto, ó Pai, o culto que só o Senhor é merecedor, só o Senhor é digno. E, ó Deus, diante desta oportunidade, nos colocamos, ó Pai, em oração, rogando, ó Pai, a Ti o Teu perdão, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Como acabamos de ler, ó Deus, o Senhor esquadrinha os corações. O Senhor é aquele que pode remover, ó Pai, purificar os nossos corações de todo pecado, de tudo que desagrada o Senhor, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Sonda, Senhor, os nossos corações. Ó Pai, tira, Deus, de nós aquilo que, ó Deus, afeta a nossa comunhão com o Senhor, aquilo que impede uma comunhão plena, ó Deus, com o Senhor, ó Pai. Por isso nós rogamos, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, tem misericórdia de nós, meu Deus. Nós rogamos a Ti, fazemos isto no nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, agora e sempre. Amém, Senhor. Abramos agora nossas Bíblias no livro de Tito. Tito, capítulo 3. Vamos ler os versículos de 4 a 7. Tito 3, de 4 a 7, todos em uma só voz. Peço àqueles irmãos que puderem se colocar de pé. Leiamos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor,
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos os herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Senhor meu Deus, santo, santo é o teu nome, Senhor, único digno, Senhor, de honra, glória e louvor. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para prestar, Senhor, um culto de gratidão a Ti, um culto de louvor ao Teu santo nome, e por isso te pedimos, Senhor, que nos conduza de acordo com a Sua santa vontade. Abra, Senhor, os nossos entendimentos para que possamos entender e aprender mais da Tua palavra, e te pedimos também, Senhor, que conduza cada ato deste culto de acordo com a Sua santa vontade, para assim podermos, Senhor, adorar o Teu nome de forma devida, Senhor. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Judas, livro de Judas. Vamos ler os versículos 24 e 25. Leiamos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Nós agora estaremos cantando 2 cânticos de louvor ao nosso Deus, e aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas estão com a oportunidade de assim fazer. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora,
história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oremos, meus irmãos. Na tua presença, pela oportunidade que temos, meu Pai, de estarmos aqui ouvindo da tua palavra, estamos aqui também orando, adorando ao Senhor. E agradecemos, meu Deus, tanto pelo clima, pelo cuidado do Senhor, pela bênção de estarmos aqui, pela força que o Senhor tem nos dado também, meu Pai. Pedimos para aqueles irmãos, meu Deus, que eventualmente não tenham
estejam passando por alguma dor, algum sofrimento, alguma necessidade também, meu Pai. Que o Senhor possa atender, meu Deus, cada um na sua necessidade, seja física, seja financeira, seja espiritual também, meu Deus. Atua conforme a tua vontade, atua usando, meu Pai, a tua igreja, ajunta também desta igreja conforme a tua vontade, meu Pai. Pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações como creio que já tem feito, que a tua palavra venha, meu Deus, trazer correção, instrução e orientação, meu Pai, direto do teu Santo Espírito. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de dizimar e pedimos que tudo que foi aqui posto, meu Pai, que seja usado para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Que eu venho lhe pedir e agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos abrir nossos inários no hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Nós agora vamos fazer a leitura da pergunta e da resposta da pergunta 172 do Catecismo Maior
de Westminster. Vamos ler todos em uma só voz a pergunta e a resposta. Uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada pode chegar-se à ceia do Senhor? Uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada para participar do sacramento da ceia do Senhor, pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, embora não tenha ainda a certeza disto, mas aos olhos de Deus o tem, se estás devidamente tocada pelo receio da falta deste interesse e sem fingimento deseja ser achada em Cristo e apartar-se da iniquidade. Neste caso, desde que as promessas são feitas e este sacramento é ordenado para o alívio dos cristãos fracos que estão em dúvida, deve lamentar a sua incredulidade e esforçar-se para ter as suas dúvidas dissipadas, e assim fazendo, pode e deve chegar-se à ceia do Senhor para ficar mais fortalecida. Amém, e que o Senhor nos ajude. Vou passar a palavra agora para o presbítero Renato, que estará trazendo a palavra de Deus nesta manhã aos nossos corações. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, saudamos a todos. E nesta manhã, aproveitemos mais uma vez o tempo que o Senhor nos dá para abrirmos a Tua palavra e lermos e crermos que o Senhor mais uma vez fale conosco. Para isso eu convido a igreja que abra em 2 Pedro, capítulo 2. Estaremos nesta manhã analisando o versículo 1, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E eu convido a igreja para que todos estejamos lendo este versículo do capítulo 2 de 2 Pedro. Podemos ler? Diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Leamos. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Oremos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos colocamos como igreja diante do Senhor, reconhecendo que homens falhos, imperfeitos, são incapazes de lermos e de expormos a Tua palavra com fidelidade, se não for a ação do Teu Santo Espírito Santo. Por isso, mais uma vez, conduza-nos na exposição deste versículo, conduza a Tua igreja a ouvir e a compreender, e conduza-nos todos a sermos firmes e perseverantes na Tua palavra. Fortaleça-nos, guia-nos, guarde-nos de nós mesmos. Como diz a Tua palavra, o nosso coração é enganoso e o Senhor é aquele que sonda e conhece todas as coisas. Por isso, mais uma vez nesta manhã, que nós possamos reconhecer a total dependência do Senhor e que o Senhor, com a Tua graça e misericórdia, continue a agir em nossas vidas. Nós oramos, em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Irmãos, continuando, em Pedro, terminamos da última vez o capítulo 1, e uma breve recordação do capítulo 1, ele expõe a fidelidade do Senhor, como devemos agir. Ele diz aqui características que devemos ter, as condições de um verdadeiro cristão, a fé, o amor, as características, a virtude, e ele nos ensina a combatermos os falsos profetas. E no capítulo 2 que lemos, ele vai nos trazer como são e como agem esses falsos profetas. Então, ao analisarmos este texto,
nós vemos que o Senhor nos ensina primeiro a fidelidade do Senhor. O Senhor nos ensina no capítulo 1 que para nos mantermos fiéis, para sermos fiéis ao Senhor, nós temos que reconhecer a importância das Escrituras. E este foi o tema do capítulo 1. A confiabilidade, a inerrância. As Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, onde devemos ter e analisarmos toda a verdade bíblica. E iniciando o capítulo 2, ele vai trazer durante todo este capítulo a questão dos falsos mestres. Mas no capítulo 1, este que nós vamos estar meditando rapidamente nesta manhã, ele traz sobre o caráter, as obras, mas ele já traz previamente como será o fim desses falsos mestres. Analisando então o capítulo em si, o versículo, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Nessa primeira parte nós podemos ver que o Senhor nos lembra que sempre tiveram falsos profetas. O Senhor nos faz recordar que durante a passagem bíblica sempre tiveram pessoas que foram contra o Evangelho. E esses falsos profetas são aqueles que falavam contra o Senhor, falavam contra a tua palavra. Mas nós vemos que o Senhor sempre combateu essa falsa doutrina. Em Deuteronômio 13, 5, nós podemos ler aqui que diz assim, Deuteronômio 13, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andar neles. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se nós analisarmos este texto, do versículo 13 e 5, capítulo 13, versículo 5, nós podemos ver que, iniciando aqui Pedro, ele faz relembrar o povo. Sempre tiveram pessoas pregando em verdades. O que o Senhor nos traz aqui através desta mensagem é nos alertar. Nunca haverá e nunca deixará de ocorrer pessoas que falem aquilo que Cristo não falou. Pessoas que profetizam, e aqui no caso o profeta, falando aquilo que Deus não disse. O profeta era aquele que era a voz de Deus. O profeta é aquele que falava aquilo que Deus ordenava. E nas Escrituras nos diz que se essa palavra não acontecesse, era porque ela não era de Cristo. Então nós devemos lembrar aqui sempre que neste início de texto, o apóstolo aqui nos lembra, olha irmãos, não se assustem. Sempre teremos pessoas pregando em verdades. Sempre teremos pessoas falando aquilo que o Senhor não disse. E essa era a caminhada cristã. Se nós olharmos o texto, ele continua, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então Pedro aqui, ele relembra o passado. Nesse contexto aqui, eles usam muito a questão histórica daquele povo, porque eles poderiam presenciar aquilo que já deveria ter ocorrido. Eles tinham ali a visão de que o Senhor realmente combateu os falsos profetas. Mas ele fala, não somente tiveram, mas vai sempre ter. Não somente falsos profetas, mas falsos mestres. E aqui os mestres eram aqueles que ensinavam. Então o profeta falava aquilo que Deus falou, e era aquilo que era combatido no Antigo Testamento, quando não era de Deus. E agora aqui ele traz esse paralelo entre profetas e mestres. Isso quer dizer o quê? Que cuidado com as vozes que ouvimos. Cuidado com aquilo que nós achamos que é de Deus. E neste tempo de tantas inverdades, firmadas em aparentes verdades, né? Parece uma contradição, mas tantas mensagens firmadas, né, em aparentemente verdades, mas são ali sutilezas, erros, pecados. Nós podemos ver que a sociedade contemporânea, como sempre temos falado e ouvido, ela tem se acostumado a ser acariciada pelo seu eu.
Então, o que nós vemos, nós temos hoje presenciado é a felicidade humana. É o eu acima de tudo. É o meu querer, o meu entendimento. Eu leio a Bíblia e eu entendo desse jeito. É assim que as Escrituras falam. E nós podemos ver que isso faz parte, muitas das questões que são formadas no homem, centralizadas na mensagem humana. E o Senhor, Ele traz nesta manhã para nós e para mim, para a igreja, essa firmeza de que devemos estar atentos. Então, iniciando essa epístola aqui, esse capítulo 2, o Senhor nos traz, olha, nunca terão de ocorrer pessoas no meio de vocês que são falsos mestres. Isso às vezes pode nos tocar, isso às vezes pode nos deixar perplexos, mas o que o Senhor já nos orienta aqui, o Senhor nos avisa, é, olha, no meio do banco aqui, claro, podem ser pessoas que muitas vezes surgem, falsos mestres, dentro da igreja. Nós podemos ver que esses falsos mestres, eles não estão no mundo, como podemos dizer, mas eles estão dentro da igreja. E por isso o Senhor nos orienta o cuidado. Por isso que no capítulo 1 o Senhor fala, olha, firmem nas Escrituras. Vejam se as Escrituras falam a verdade. Se aquele mestre está falando de acordo com as Escrituras. Porque a verdade está nas Escrituras. A verdade não é relativa. A verdade não atende os nossos interesses. A verdade não é segundo as nossas ideias próprias, mas a verdade, e a única verdade, é a verdade da palavra de Deus. Como ela é exposta, como ela é aplicada. E nós queremos muitas vezes hoje, neste tempo, adaptar a palavra, adaptar a verdade. Nós queremos adaptar para termos uma vida mais confortável dentro dos nossos afazeres. O que queremos muitas vezes é não confrontarmos com o pecado. E por isso relativizamos tudo. E muitas vezes, e aqui nos traz esse entendimento, esses falsos mestres que estão na igreja, eles se aplicam dessas meia-verdades, se aplicam desse querer humano, que nós gostamos da facilidade. Nós gostamos do mais prático, nós gostamos daquilo que nos atende, mas nós podemos ver que essas inverdades, elas têm um custo muito alto. E isso Pedro nos avisa, cuidado com esses falsos mestres. E se nós olharmos o próprio Jesus em Mateus, vamos abrir aqui em Mateus 24, Mateus 24, os versículos 4 e 5, diz assim, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós podemos ver que o próprio Jesus, ele nos orienta sobre este caráter, sobre esta infidelidade das Escrituras. Então, ao analisarmos essa primeira parte, nós podemos ver, não temos desculpas para sermos enganados. Nós temos ali condição de que o Senhor já nos orienta. Atente, cuidado. Nós não temos desculpas para até ficarmos surpresos, perplexos. O Senhor já nos orienta. Dentro da igreja surgem falsos mestres. Às vezes pastores que achávamos fiéis, às vezes presbíteros, às vezes irmãos, às vezes pessoas que admirávamos, e elas se distorcem das Escrituras. Às vezes pessoas que achávamos modelo. Nós temos essa tendência hoje de termos pessoas que são modelos, né? Que são aquelas como referência. Mas o Senhor nos diz, cuidado, porque esses falsos mestres surgem no meio da igreja. Esses falsos mestres estão entre os crentes. Esses falsos mestres se comportam como crentes.
E aqui uma segunda aplicação que nós podemos dizer é cuidado para não sermos falsos mestres. Porque o falso mestre é aquele que fala e aquele que ensina aquilo que Cristo não ensinou. Que perigo nós corremos, irmãos. Que perigo nós corremos ao abrirmos as Escrituras e sermos levados pela nossa própria vontade. Dentro daquilo que nós achamos que é certo, dentro daquilo que nós achamos que é errado. Nós podemos ver que ser falso mestre, às vezes é mais fácil do que ser verdadeiro. Porque o distorcer é muito mais fácil do que a fidelidade. O abrir as Escrituras e analisarmos realmente aquilo que Cristo fala, muitas vezes é tão difícil, porque vai contra a nossa vontade, contra o nosso próprio eu. Chegar aqui e dizer que a igreja pode seguir o rumo que quiser. Chegar aqui e dizer que nós podemos escolher entre vir domingo de manhã ou não vir. Chegar aqui e dizer que você pode trocar o culto do Senhor por qualquer outra coisa em nome de Cristo. Chegar aqui e dizer que nós somos livres, que nós somos pessoas que devemos ter a nossa felicidade como alvo. E tentarmos, quem sabe, acharmos algum texto como incentivo a essas verdades. Se nós olharmos as Escrituras, poderão achar alguns textos que nos fazem entender erroneamente. Como nós vamos ver aqui na parte final, o texto às vezes pode nos trazer uma dúvida contra a firmeza ou a eleição daqueles que foram salvos em Cristo. O que nós podemos ver aqui, irmãos, que as Escrituras, tantas vezes olhadas ao nosso próprio eu, ela pode trazer alguma coisa que nos incentive, dentro da nossa própria realidade, não da realidade de Deus, a seguirmos os nossos próprios caminhos. E o que temos aqui é que sermos falsos mestres, ou agirmos como os falsos mestres, ele está em desacordo com a palavra de Deus. E ele leva a igreja, e ele leva esses falsos mestres à destruição. Analisemos aqui o texto, continua dizendo, olha, sempre haverão falsos mestres. E aqui vem dizermos algumas características e o que eles fazem. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias. Então, neste ponto, nós queremos dizer, irmãos, que a função desses falsos mestres é colocar em verdades bíblicas. Se nós olharmos, ao tempo da igreja presbiteriana, quantas situações a igreja já não passou? G12, cédula, dente de ouro, encontros que renovam, que fortalecem. A cada dia a igreja vem surgindo como algo que é paralelo às Escrituras. A cada dia a igreja vem sendo impactada por momentos ou movimentos que tendem a trazer isto é igual à verdade bíblica. Nós vivemos uma época cheia de movimentos, onde a cada dia nós temos pessoas falando isso não tem nada a ver. A cada dia nós temos pessoas falando, não, isso é a mesma coisa. E nós podemos ver que essa é uma característica dos falsos mestres. Eles vão introduzindo na igreja aquilo que Cristo não falou. E a palavra é bem clara, dissimuladamente. A verdade, ela é colocada, a mentira, na verdade, é exposta como meia-verdade. E nós podemos ver que essa característica dos falsos mestres não é recente. Ela é antiga, como diz aqui Pedro. Ela é antiga, como diz os falsos profetas. Ela vai permanecer até a volta de Cristo. Quer dizer que nós vamos ter como igreja sempre combater os falsos mestres. Combater as novas tendências. Sejam do século 21, do século 22. Combater as mudanças que acontecem na sociedade, onde muitas vezes a igreja tende a se adaptar ao modelo do mundo.
Nós vemos diversas igrejas que se adaptam ao culto à juventude, se adaptam ao culto aos prazeres ou à tendência daquilo que a sociedade quer. A sociedade do movimento, a sociedade da tecnologia. E nós não estamos falando aqui de adaptações que podem ser feitas que não comprometem as Escrituras, mas nós estamos falando de situações que mudam aquilo que as Escrituras falam, que mudam o culto, que mudam a centralidade do Evangelho. Nós estamos dizendo aqui que esses falsos mestres, eles dissimulam, eles introduzem movimentos, atitudes que distorcem a verdadeira Escritura, que distorcem a verdadeira mensagem. E nós podemos ver aqui que essas heresias, elas são distribuídas. E se nós olharmos aqui o conceito de heresias, ele é muito amplo, mas neste tempo aqui que Pedro escrevia, heresia era dizer aquilo que não era a verdade bíblica. Heresia aqui ele quer dizer tudo aquilo que foge às Escrituras. Heresia aqui é dizer que somente Cristo não basta. Isso é a tendência hoje que nós temos olhado. Todas as vezes que substituímos a centralidade de Cristo, todas as vezes que nós substituímos aquilo que as Escrituras falam como verdade, nós estamos tendenciosos a irmos ao caminho dos falsos mestres. Nós temos aqui, irmãos, que as heresias elas visam a destruir a espiritualidade bíblica. Uma outra característica, então, da heresia, a heresia ela não provoca a união em Cristo. A heresia ela tem a tendência de desviar de Cristo. Então, nós podemos ver, irmãos, que dentro dessas características que o Senhor nos ensina, Ele nos mostra o cuidado que devemos ter com as novas tendências. O cuidado que devemos ter com aquilo que parece ser verdade, com aquilo que parece ser bíblico. O cuidado que nós devemos ter com aquilo que parece ser de Deus. Mas nós devemos ter a certeza aqui de que vamos ter certeza se é de Cristo ou não, se estiver apontando para Cristo. Então, uma característica aqui dos falsos mestres, eles não apontam para Cristo, apontam para os prazeres, apontam para as nossas vontades. Característica dos falsos mestres, elas vêm a dividir. Não uma divisão aonde seja, no caso, necessária, né? Quando nós dizemos divisão, né, se traz sempre do modo negativo, mas há momentos que nós vamos ter realmente que dividir. Dividir no sentido, permanecermos em Cristo. Mas nesse tempo, nesse contexto aqui de divisão, era aquela divisão que nos afasta de Cristo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Esses falsos mestres, eles apontam para diversos caminhos, mas que retiram a centralidade de Cristo. Vejam que neste pequeno versículo, o Senhor então nos fala que os falsos profetas sempre ocorreram. Esse pequeno versículo nos fala que esses falsos profetas, esses falsos mestres, os mestres agora sempre estarão entre nós. Neste pequeno versículo nos falam que eles estão no nosso meio, eles são crentes, né? Podemos dizer, estão nas igrejas, e eles são aqueles que pregam e ensinam a palavra de Cristo. Nós podemos continuar dizendo que nessas características dos falsos mestres, eles se assemelham às práticas cristãs. São batizados, profissão de fé. E aí nós podemos ver como a pergunta que nós podemos às vezes entender aqui, que é uma verdade bíblica. Será se esses crentes, eles foram salvos por Cristo e perderam a salvação? Será se eram crentes realmente regenerados por Cristo? Como eu disse aqui, nós às vezes nos assustamos com pessoas que estavam no nosso meio, que eram nossos irmãos, pregadores, presbíteros, crentes, e que muitas vezes se distanciam da palavra de Deus, e até o ponto de renegarem o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí o texto continua dizendo
que essas heresias são destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Esta é a passagem. Será se eles tinham sido resgatados ou não resgatados? Mas, irmãos, aqui este texto e este versículo, ele não traz dúvida de que aqui o Senhor não fala daqueles que ele salvou, e aqueles que ele salvou não se perdem. Aqui ele se fala daqueles que estavam no nosso meio, mas não eram do nosso. Como ensina claramente as Escrituras em Romanos 8, 29, 30, 32 e 35. Este eu não vou ler, os irmãos podem ler depois. E João 10, 28, onde fala que aqueles que estão em Cristo, eles não perdem de maneira nenhuma a sua salvação. Aqueles que são salvos em Cristo, eles não podem se perder. Então aqui o texto não fala que eles eram cristãos, eles eram salvos e perderam a salvação. Aqui o texto fala que eles estavam no meio de Cristo, estavam na igreja de Cristo, se assemelhavam às práticas cristãs, mas eles nunca foram salvos por Cristo, porque eles renegaram a Cristo. E aqui a identidade do falso mestre é aquela que nega a essência de Cristo. Nega Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E este negar não é simplesmente da boca para fora, ou simplesmente em algumas atitudes, mas é falar e agir como se Cristo não fosse suficiente para nos dar a salvação. Característica desses falsos mestres, irmãos, sempre é atacar a pessoa de Cristo. É sempre tirar os méritos de Cristo. É sempre distorcer a verdade de Cristo. Isso nos mostra que a centralidade do nosso evangelho está afirmada nas Escrituras em Cristo. Todas as vezes que pensarmos em nos desviar, pensarmos em alguma estrutura de culto que não atenda às Escrituras, se nós olharmos, nós vemos que a nossa igreja sempre passa por diversas adaptações. E, quem sabe, muitas dessas adaptações não eram verdades bíblicas. Podemos dizer um texto aqui, um tempo, se nós olharmos, não especificamente na doutrina, mas no comportamento, a tendência da década de 70 até o início de 2000 e pouco, era o culto infantil. Nós vemos hoje que a realidade é não ao culto infantil. Eu estou dando um exemplo simples de coisas que não eram firmadas nas Escrituras, mas que foram a tendência de uma década, de décadas, e depois retornaram às Escrituras. As Escrituras ensinam: as crianças devem adorar a Deus no culto. E nossa igreja passou por essa adaptação. Vejam como as adaptações elas acontecem. E elas são mais fáceis e aceitas do que a gente possa imaginar. E pode ser que muitos aqui não gostem ou não aceitem, mas as Escrituras elas afirmam isso. Essa é a verdade bíblica. Nós podemos muitas vezes não gostar. Nós podemos muitas vezes achar que não é bom. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos, essa é a verdade bíblica. E eu estou dando um exemplo aqui de como a nossa igreja passou por este momento e diversas outras coisas que às vezes nós adaptamos. Nós temos pessoas ainda que aceitam, que gostam, pastores, líderes, mas nós podemos ver que não é a verdade bíblica. Nós podemos ver que nós mesmos muitas vezes aceitamos, falo de mim mesmo, dentro dessas características e outras, mas a verdade bíblica não está naquilo que eu aceito, naquilo que eu gosto, ou nas décadas. A verdade bíblica está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina, todos devem adorar a Deus. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, e ali falava, deixa aí só os adultos, deixa as crianças. Fala, não, é todo o povo. Quando Neemias chamou o povo para adorar, ele chamou todo o povo.
Durante todo o tempo das Escrituras, nós temos a fidelidade do Senhor falando: todo o povo deve adorar o Senhor. A centralidade do culto, o entendimento do culto. Mesmo que não seja a tendência da sociedade. E eu estou utilizando esse exemplo aqui porque ele é um exemplo mais prático e é um exemplo que nós passamos como igreja. E é um exemplo que nós, quando formos estudarmos realmente, nós vamos ver que essa tendência do culto infantil, ela foi aplicada a partir de métodos, né, da entendimento da educação, dizendo que a criança ela precisa de assimilação, e ela vem em tempos de métodos pedagógicos. Então, ela é uma tendência humana que alterou a forma do culto a partir da década de 70, 80, e que muitas igrejas se adaptaram. Isso é errado, segundo as Escrituras. E todos nós que muitas vezes passamos ou ensinamos isso, e não que seja diretamente, né, intencional, né, com o que nós chamamos aqui com esse desejo do coração, mas o fizemos errado por algum tempo. E nós podemos ver que esses erros ou essas tendências levaram a igreja hoje a retornar, não só a nossa, eu falo a nossa, mas de uma maneira geral em pesquisas, você pode ver, as igrejas estão retornando aquilo que sempre foi desde o início. Culto, todos cultuando. Todos na igreja. E a maioria das igrejas hoje se mantém nessa fidelidade. Porque nós vamos ver que a fidelidade ao Senhor, ela é fortalecida. E o Senhor é aquele que sustenta. E o Senhor é aquele que nos guarda. Então nós podemos ver aqui algumas características de que, irmãos, falsos ensinos, eles têm um efeito negativo na igreja. Seja aparente ou não, esse efeito vai surgir durante anos, décadas e décadas. E aí agora eu vou usar esse mesmo exemplo para dizer, muitas vezes esse falso ensino ele não é intencional, mas é um erro. E a diferença então dos falsos mestres diretamente para esses erros, são que o falso mestre ele tem a intenção de te desviar do caminho. Então, nós podemos dizer que esses falsos ensinos agimos como falsos mestres, mas no sentido do erro, no sentido de estarmos fora das Escrituras. Então, o que eu trago também com este exemplo é dizer, muitas vezes erramos por nossas falhas, por nossos erros. Muitas vezes falamos, interpretamos as Escrituras de forma errada. Mas aqui está a diferença entre o falso mestre e os erros, que é o falso mestre, ele sabe disso. Ele sabe que é errado. Mas ele, para agradar, e ele para distorcer, e ele para saber que isso fará mal à igreja, ele ensina, e ele cultiva essa inverdade. Então, a característica do falso mestre é que ela é intencional. Ele tem a intenção de desviar a igreja do caminho de Cristo. Porque, como diz aqui, ele negou o soberano Senhor de Cristo. Então, ele nega a Cristo, ele faz tudo aquilo que vai contra a verdade bíblica. Tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor. Terminando, irmãos, este tema, este texto nesta manhã, nós vemos que Cristo comprou o seu povo para que este povo possa fazer a sua vontade. Porém, os falsos mestres que se recusam a obedecer a Cristo, eles lutam contra a vontade de Cristo. Irmãos, nós podemos ver aqui que o final desses falsos mestres será um final trágico. Olharmos o final aqui do versículo, diz: renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Se nós olharmos aqui, então, dentro deste tema hoje, nós estamos falando sobre os falsos mestres. São suas obras. Eles querem destruir. Características, o caráter é daquele de que quer ir contra o evangelho. Mas nós podemos dizer que eles serão, em Cristo, duramente destruídos. Irmãos, como igreja, nós devemos sempre estar atentos. Mas nós não devemos nunca duvidar
de que ai daqueles que lutam contra o Evangelho. Ai daqueles que conhecem a verdade e pregam a distorção. Ai daqueles que conhecem a verdade, mas agem como se ela não fosse verdade. O Senhor quer dizer para nós, como igreja, falsos mestres nos acompanharão. O Senhor quer dizer para nós, como igreja, que erros às vezes acontecerão, mas nós devemos voltar e corrigir. O Senhor quer dizer para nós, como igreja, que nós vamos sempre ter que combater falsas doutrinas, falsos métodos, falsas adaptações, falsas verdades. Sempre estarão no nosso meio. Nós devemos combater, nós devemos estar atentos, mas nós devemos ter a certeza de que não ficarão impunes. E por isso nós devemos ter o cuidado nosso e pessoal, para nunca sermos infiéis à palavra do Senhor. Seja na exposição bíblica à frente, seja nos nossos ensinos particulares, seja nas nossas ações em casa, nós devemos sempre agir com fidelidade ao Senhor. E nós podemos dizer que, como diz em 1 João 2,19, vou estar lendo para nós estarmos caminhando, encerrando assim a nossa palavra nesta manhã. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Essa é a verdade dos falsos mestres. Eles nunca foram salvos por Cristo. Eles nunca foram de Cristo. Eles nunca tiveram a verdade. Eles nunca permaneceram na palavra de Cristo. E eles fizeram isso com desejo, com o caráter de destruir a igreja de Cristo. Isso mostra que a igreja, irmãos, ela sempre vai ter a luta de permanecer fiel às Escrituras. E por isso que o capítulo 1 nos mostra. Olhe, analise. Tudo isso que foi exposto hoje pela manhã, embora talvez você ache legal, goste da pessoa que está à frente, mas ela é verdade bíblica? Ela está de acordo com a palavra de Deus? Porque é isso que ensina o capítulo 1. Nós devemos analisar, nós devemos confrontar toda a verdade, toda a palavra dita, exposta com a palavra de Cristo. Cristo realmente disse isso? E nós podemos ver aqui, através do versículo 2, que nós vamos ter mais ainda atitudes desses falsos mestres. E se não estivermos fiéis à única verdade que é as Escrituras, nós seremos levados de um lado para o outro, levados de uma doutrina para outra, levados de métodos e métodos, como encher a igreja, como permanecer com membros, como agradar. Mas dificilmente, se formos adaptáveis a essas Escrituras, permaneceremos no método bíblico, que é sermos fiéis. Mas Cristo nos ensina, os infiéis receberão o justo castigo de Deus. Encerrando nesta manhã, irmãos, não brinquemos com o Evangelho. Não brinquemos com as verdades bíblicas. Não brinquemos com a palavra de Deus. Ela é firme. Ela nos faz renegar tantos prazeres. Ela não adapta as nossas vontades. Mas ela faz aquilo que Cristo fez, que é permanecer fiel. E ela nos sustenta. E a palavra nos diz, depois vamos continuar, se Deus permitir, neste texto, que o Senhor é aquele que nos sustenta e permanece conosco todos os tempos. O Senhor é aquele que nos fortalece para não cairmos, não negligenciarmos,
possamos permanecer fiéis ao Senhor, firmado na sua palavra. Que Deus nos abençoe e que nos guarde e que nos sustente a cada dia. Amém? Vamos estar orando, encerrando assim o nosso culto nessa manhã. Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela Tua verdade, e que o Senhor, ó Pai, nos sustente como igreja a sermos fiéis ao Senhor, ó Pai. Pai amado, livre-nos, ó Pai, de sermos aqueles que expõem a Tua palavra erroneamente. Livre-nos, ó Pai, de sermos induzidos por falsas palavras. Livre-nos, ó Pai, do nosso próprio coração, que é enganoso. E guarde-nos, ó Pai, na fidelidade do Senhor e na centralidade da Tua palavra. Guarde-nos, ó Pai, a Tua igreja, guarde a cada um membro desta igreja e das demais igrejas. Fortaleça-nos, ó Pai. É a oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos estar passando para a escola dominical. Só antes de dividirmos aqui, só passar alguns avisos. O pastor ainda está bem enfermo, né? Com a gripe, ele e toda a sua família. Motivo que não está pela manhã e também não estará à noite. Que Deus, né, estejamos orando, esteja abençoando. Ainda há lá um quadro de gripe, né, muito forte, com febre e sem condições de expor. E que Deus então esteja abençoando, né? Também ele, né, que amanhã ele precisa viajar lá para São Paulo para acabar o curso lá de mestrado. Então ele vai ter, Deus vai dar realmente condições de ir, esteja abençoando, né, para que ele consiga ir, que é a semana, né, necessária que ele esteja lá para fazer esse curso. Então, se Deus abençoando ali a sua recuperação, né, um pouco já, ele já terá aí parte, né, segunda-feira, motivo também pelo qual não estará aqui nessa semana, né, de segunda a sexta. Nós temos aí o trabalho da terceira idade, não é isso, Edson? Vai ser na próxima terça, né, dia 16, às 19h30, na casa da nossa irmã Geralda Mariano. É isso? Correto? Então, 19h30, na próxima terça, né, é o trabalho que tem sido desenvolvido para estarmos aí na casa dos nossos irmãos. Então, na próxima terça-feira, às 19h30. Que eu tenho aqui de aviso são só esses. Alguém tem algum outro aviso? Tem, Tiago? Não? Então, nós vamos estar encerrando, né? Passando assim para a divisão das classes. Que Deus esteja nos abençoando mais uma vez nessa manhã.